André, meu querido. Cristalzita de Deus. Vamos começar mais um episódio? Vamos nessa. Mas antes, a gente quer falar para os nossos seguidores sobre a Electric. A Electric. Vem cá, você é síndico, você mora em condomínio, então bate a fita pro teu síndico, que é o seguinte: a conta de energia tá salgada, a Electric vai resolver teu problema. A Electric vai construir uma usina fotovoltaica no teu condomínio. E o financiamento, Cristal? Eles conseguem para você também. E o melhor, sem rateio, ou seja, sem custo nenhum para vocês. A Electric Energia, acesse @a Electric Energia, troca uma ideia com os caras e você não vai se arrepender. Bora começar! Tá gravando já, Cristal? Sim, senhor. É mesmo? Cara, é impressionante a vida, né? Porque a vida, assim, quando as pessoas dizem gravando, parece que muda alguma coisa. Você não sente isso, não, Cristal? Dá aquele... Liga, aperta um botãozinho que você... Ops, gravando. Não parece uma droga? Quase isso. Quase isso. Quase Tem experiências com droga, Cristal? Não. Então não. por que você falou quase isso? Não sei, porque costume responder Todo assim. mundo sabe que quem tem experiência com droga aqui no Saideiro sou eu, brincadeira. Isso é verdade. Jamais diria isso. Corta isso, tá, cara? Não Mentira. corte. Não, pode deixar, dane-se. A vida é isso. A vida é pra gente estragar do jeito que a gente achar melhor. Mas Cristal, nosso convidado hoje, ele não estragou a vida dele. E ele não gosta de sorriso estragado. Isso é verdade. O dentista, cirurgião dentista, Rodrigo Lima. Fala, Rodrigueiro. Como é que tá, meu irmão? Tudo bem? Belezinha? Tudo ótimo. Eu tava chamando ele de doutor, dizer ele que não precisa chamar ele de doutor. Não precisa chamar de doutor, não. Estamos entre Aqui em Goiás, só amigos. quem a gente tem obrigação de chamar de doutor é advogado. Que aí, se você não chama de doutor, o cara pira. É quando a situação já tá feia, né? Mas vem cá, tudo bem, Rodrigo? Tranquilo? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, bicho. Rodrigo, analisando aqui a sua primeira impressão, nosso sorriso tá em dia? Não, a Cristal é maravilhoso, né? O sorriso da Cristal é espetacular, Olha né? isso. Pelo amor de Deus. Olha, vem cá, tira uma foto de sorriso e põe assim na fachada do seu consultório. Sim, Não tem isso, né, Cristal? Põe bem ali. Aliás, é muito breve. O que tem na fachada do seu consultório, doutor? assim, na fachada do meu consultório não tem nada, porque meu consultório É chique. Não, é num prédio. Ah, é num prédio. no É edifício. chique, é chique. É chique. Então, assim, tem um corredor, né, que a gente entra na clínica lá, mas Mas seu cartãozinho tem uma boca, um sorriso? Também não? Ai, também que não bom. tem, O não. cara é chique demais, Cristal. A competência, né? Que A isso. competência sempre anda aliada à elegância. Minha avó dizia isso. Aquela velha, saudade dela. Mas vem cá, Rodrigo. Seguinte, bicho, a gente analisou o sorriso da Cristal. Um sorriso garboso, elegante, maravilhoso, diáfano. Mas o meu, olha aqui, o meu... Falta uma janela na frente. Falta, mas Você acha que causa impacto isso? tem solução. Tem solução? Tem solução. E assim, o sorriso, lógico que um sorriso mais simétrico, um sorriso branquinho, um sorriso perfeito é muito bonito, né? Mas existe beleza também na simetria, existe beleza nos pequenos defeitos, né? Então a gente até comenta muito assim entre profissionais, aquele sorriso tecla de piano, né? Cor vaso sanitário, não é bacana, não é bonito, né? Tem que ser branquinho, mas também não pode fugir do natural. Tem que ser um bom senso, né? Hoje em dia, com a história das facetas, com a história das facetas de resina, de porcelana, está muito em voga, em comentários por aí, né? Aquele sorriso assim, muito branco, parecendo um picolé de coco, aqueles dentes muito grandes, desproporcionais, ao invés de serem belos, né? Acabam chamando muita atenção. Ficando terríveis, ficando terríveis. E, na verdade, a nova moda agora é a naturalidade. Doutor, agora, era um assunto que eu achei que a gente ia entrar mais pra frente, mas nós vamos ter que entrar nele agora, que já que o senhor tocou, que são essas facetas, né? Esses dentes branquinhos, que é assim, a pessoa hoje, ela sai do Big Brother hoje, amanhã ela tá de faceta nova. Não, todos entraram no Big Brother nessa edição facetados. Isso, agora já nem assim. espera sair, né? Já entra com as facetas novas, já vai lá e mete a faceta. E aí, tipo assim, parece que não dá um tempo ali, às vezes, pra, sei lá, pra medir uma simetria, pra falar assim, não, tá muito grande. Já mete logo ali aquela dentadura de vampiro que a gente brincava antigamente. Sim. E sai com aquele sorrisão super artificial. Isso virou uma moda. Agora, mas é quase que obrigatório hoje em dia a pessoa colocar essas facetas? Assim, o que acontece é o seguinte, a faceta de porcelana, a faceta de resina, nesse sentido aí,
de aparecer, né? Ele virou como se fosse um produto mesmo, uma mercadoria. O cara comprou ali um telefone mega novo, né? Ele quer que as pessoas observem que ele colocou aquilo lá. Aí que essa sacada é maravilhosa. Ó, o título do corte, faceta é o novo iPhone. Por favor, doutor, continue. Então, assim, a pessoa, às vezes, assim, graças a Deus, lá no meu consultório, é minoria, mas tem paciente que chega e fala assim, Rodrigo, se não for para as pessoas, para aparecer, se não for para as pessoas perceberem que eu coloquei, não quero. Então, assim, muito branco. Muito grande. Muito grandes. Assim, sem aquela caracterização do dente natural. Realmente fica muito artificial, né? E realmente, assim, não fica bonito. As pessoas, às vezes, chocam, né, com certos resultados, né? E realmente é uma coisa que a gente entender o gosto de todas as pessoas é um pouco complicado, porque realmente a maioria das pessoas pedem pelo natural, mas de vez em quando realmente chegam algumas pessoas que falam, se não for para as pessoas perceberem que eu coloquei, para mim não serve, né? Então, doutor, agora vamos lá. Eu vi uma dentista na rede social, porque agora os dentistas também vão para redes sociais, a gente descobre e fica sabendo algumas coisas graças a esses vídeos que vocês, profissionais, publicam, né, tirando dúvidas e tudo mais. E eu vi um vídeo de uma dentista que ela fala que, infelizmente, as pessoas que fazem o uso da faceta desproporcionalmente, no futuro tendem a ter um baita prejuízo. Ela explica assim, que tem uns desgastes para, não sei se é para fazer a faceta de porcelana, ela explica lá, para que tem que desgastar o dente para colocar. A cada um período tem que fazer um retoque, aí tem que ir lá e desgastar o dente. Vai chegar numa certa época que a pessoa vai ter um fio de dente, que isso pode acabar sendo prejudicial. Ela cita também a questão dos dentes naturais que ficam ali por dentro da faceta, questão de cáries, de higiene mesmo ali dentro desses dentes. Então, ela fala que as facetas hoje, como é moda, daqui a um tempo podem virar um problema para a vida da pessoa. E ela ainda brinca, ela encerra falando assim, se você é rico e tem muito dinheiro para tratar e cuidar o resto da sua vida, ok. Ela falou assim, mas antes de você colocar, pense se você tem dinheiro para manter. Sim. É isso mesmo? Isso é verdade? O que acontece é o seguinte, como as facetas, as lentes de contato, seja elas de porcelana ou de resina, elas estão assim, fazendo bastante sucesso, digamos assim, né? Tá todo mundo querendo colocar, querendo fazer e assim por diante. Tem muito profissional realizando também. Só que tem muito profissional que realiza de uma forma muito interessante, né, fazendo um diagnóstico correto, fazendo uma execução correta e até depois também fazendo, mantendo esse paciente sob uma supervisão, mas assim, infelizmente, né, existem profissionais que às vezes não estão tão preparados ou não primam tanto pela excelência, né? A questão de faceta de resina, faceta de porcelana, tem que desgastar, não tem que desgastar. Isso é muito relativo. Às vezes, eu já escutei muito, até hoje mesmo escutei na hora do almoço, a pessoa falando assim, não, eu vou fazer faceta de resina porque o dentista falou para mim que não precisa de desgastar. Na verdade, a técnica para se realizar uma faceta, uma lente de contato, ela é uma só. Se eu vou construir uma mesa, eu posso fazer uma mesa de madeira, posso fazer uma mesa de metal, posso fazer uma mesa de pedra. A técnica para fazer a faceta é a mesma. Então, assim, se eu vou usar uma resina, tem situações que eu vou fazer faceta de resina e eu preciso fazer um micro preparo no dente. Tem situações que eu vou realizar uma faceta de porcelana e que o dente do paciente é um dente rígido, é um dente natural, e às vezes eu não vou precisar de desgastar, os desgastes são mínimos. Então, assim, às vezes o que a gente observa é, infelizmente, o profissional faltando com a verdade, com o cliente, com o paciente, para ganhar a venda, para pegar a venda ali, tá? Mas o diagnóstico, você tratar o paciente, você escolher o melhor material para ele, não depende somente ali do desejo do paciente. Isso entra em consideração também. Mas nem sempre é só isso que é o que determina. E dura quanto esses dentões de Mônica? Qual o prazo disso aí? Assim, na verdade, assim,
Não no caso de ser um dente grande, desproporcional, mas você fazendo um bom diagnóstico, você fazendo um sorriso condizente com o paciente, primando ali pelas questões corretas, né? Dependendo do material que você usar, realmente, por exemplo, a porcelana é um vidro, a resina é um plástico. A resina vai durar menos do que a porcelana, mas as duas, se bem executadas, elas vão ter um tempo médio de duração bacana, sabe? É difícil você falar assim exatamente quanto tempo vai durar. Geralmente a gente diz para o paciente, ó, você vai fazer uma faceta de resina, uma lente de contato de resina, que é um material plástico, que pega cheiro, que mancha, que amarela. Geralmente é um material mais que aumenta a chance de ter uma falha, de quebrar, de fraturar, de ter uma infiltração. Mas existem, você realizando uma boa resina, ela tem uma durabilidade muito boa, você vai ter que fazer visitas de repolimento, de reajuste, e até como a Cristal falou, questão de infiltração, de dar cárie entre os dentes. Isso tudo está relacionado ao material que você está selecionando, a técnica que você está utilizando, se você realmente executou bem a técnica, aquele material foi feito para fazer aquele procedimento, ele vai ter um bom desempenho, né? Geralmente as facetas de porcelana, elas têm uma durabilidade melhor, porque elas são um material vítreo, né? É um material que ele é mais resistente, então ele não muda de cor, ele não pega cheiro. Mas mesmo esse material, quando ele é cimentado no dente, ele é cimentado com cimento resinoso. Então, esse cimento também, a longo prazo, ele pode falhar, né? Só que o que acontece? Os materiais, gradativamente, a odontologia, a medicina, ela vai avançando, então a tendência é que esses materiais durem cada vez mais. E o molde dessa moléstia é feita para boca inteira ou é dente a dente? Geralmente, quando a gente faz um sorriso, né, faz um preparo de vários dentes, a gente molda a boca completa, né? A gente faz uma moldagem única, né, para montar aquele sorriso bacana, aqueles dentes todos numa cor adequada, numa maquiagem adequada, para ficar realmente montar um sorriso ali bem bonito. Então, é tudo moldado de uma vez só. Doutor, perdão, Cristiano, mas falando em valores do ano de 2023, do mês de fevereiro, quanto é que custa para colocar toda a casinha? Do Oiapoque ao Chuí. Uma coisa boa, garantida. Resinado. Um bom trabalho. André, Cristal, infelizmente, essa resposta eu não vou poder dar para vocês, porque de acordo com o código ético da odontologia, eu não posso falar em valores. Mais de 30 mil? Não, que é isso, não é possível não. Isso Cristal, depende muito. 30 assim. Conto, Cristal? Aí, ó, tá vendo que isso depende? Isso depende muito do profissional que está executando. Né? Por exemplo, vou falar assim indiretamente, né? Não vou falar valor de procedimento. Mas, por exemplo, um bom laboratório em Goiânia hoje, que faz uma porcelana adequada, um bom técnico ali, ele tem um equipamento, ele tem uma fresadora, ele tem um scanner no consultório dele ali de mais de R$500 mil, sabe? Então ele vai te cobrar pelo menos então é um investimento muito grande, né? Então, assim, é um investimento muito grande. A maioria desses materiais são materiais alemães, né? Entendi. Kilzer. Que coisa louca. Então, assim... Mas 30 pau, Cris, 30 pau, você pode dar um soco na minha boca, arrancar os 5 dentes bem e levar pra casa. 30 pau, um dentista topzera aqui de Goiânia. Porque se você for num que atende a celebridades de São Paulo, vamos chutar uns 100 mil, você gasta pra arrumar essa boquinha lá, meu filho. Você acha que esses famosos gastam quanto lá? Ah, André! Eu não vou poder opinar aí nessa... Agora, eu queria perguntar o seguinte. Quem usa dente de resina, de porcelana e tal, pode morder uma maçã, uma goiaba, uma castanha, pode ter a mastigação normal? Assim, eu entendo que com alguns cuidados. Sim. Mas, sei lá, vou comer uma maçã. Eu comprei uma goiaba ali no sinaleiro, que é as goiabas verdinha, crocante, que chega a dar água na boca com bastante sal. Ele pode morder aquela goiaba? Assim, na verdade, nem o dente natural de fábrica ali que o Papai do Céu fez, não é bacana morder uma goiaba, morder assim um torresmo, porque os nossos dentes,
eles têm ali um tempo ali que eles vão durar durante a vida da gente. É lógico assim, se você utiliza ele de uma forma, digamos assim, mais bruta, os seus dentes vão fraturar com mais facilidade. André, como é que você quebrou esse dente seu? Isso aqui, futebol. Você estava... Futebol! Abrindo o cotovelinho soltou. O menino abriu a capa do Batman, era jovem, tinha 16 anos, sei lá. E você nunca quis arrumar? Nunca teve vontade? Nunca. Sabe por que nunca quis arrumar? É o charme dele. Não, mas que charme, pelo amor de Deus. É charme. Não, onde é que dente quebrado é charme? Um dentista falando isso, sacanagem. Olha lá, olha, gracinha. Olha, mostra pra câmera. Olha que gracinha. Mas aí o menino abriu a capa do Batman, o filho de uma puta, o dente foi pra casa do caralho, nunca arrumei. Mas sabe por que eu nunca arrumei? Porque eu nunca fui ao dentista e nunca tive uma dor de dente. Eu sou um milagre da ciência odontológica, doutor? Assim, você não é um milagre, mas você realmente tá fora da curva. Assim, geralmente quando o paciente chega lá no consultório, você faz uma avaliação nele, tem aquele paciente que tem mais chance de ter um problema na gengiva, tem aquele paciente que às vezes o esmalte do dente dele é um esmalte de dente assim, mais delgado, que pode dar cárie com mais facilidade. Tem aquele paciente que a doença de gengiva nele pode acontecer de forma mais... Ele tem mais probabilidade disso acontecer. Tem aquele paciente que tem mais chance de ter mau hálito. Então, todas essas características. Provavelmente, o que aconteceu com você é que você tem dentes bons. E você provavelmente, mesmo não indo no dentista, nunca deve ter, assim, pelo fato que você está falando aí de não ter ido, você, em casa, no seu dia a dia... 3 vezes ao dia. Você deve ter boas práticas. Sabe, você deve fazer alguma coisa aí. Eu chego bêbado, 3 horas da manhã em casa, depois de 15 doses de uísque, eu escovo a porra dos dentes. Eu tenho essa mania. Tem seus cuidados. Você, por exemplo, igual, às vezes as pessoas elas valorizam muito mais a escova do que o fio dental. O fio dental, ele é tão importante como a escova e em alguns pacientes ele talvez é mais importante do que a própria escova. A escova ela vai limpar as faces lisas dos seus dentes. Às vezes você pega um Trident ali, coloca na boca ali, dá aquela mascada, já tirou tudo que está preso no dente. O que às vezes ficou preso entre os dentes, só o fio dental consegue tirar. E é ali que está um grande perigo, né? Que a gente ensina para criança ali que o bichinho vai ali, vai se alimentar, né? Vai comer. Porque eu tô ensinando minha filha a escovar os dentes, né? Às vezes ela não quer escovar os dentes. Mamãe, eu falo, o bichinho vai entrar, vai comer o seu dentinho, depois não tem como você chupar a balinha, comer o chocolate. Aí ela vai e escova. Então, né, eu tento explicar assim, que é o que fica no meio dos dentes, o restinho da comida do bichinho. Tá preso ali, né? A gente, quando subia aqui pro estúdio, eu falava com o doutor, e eu contei o caso de um amigo meu, doutor, o apelido dele era Trident. Era Trident por quê? Porque ele não podia falar que ele tinha que tirar a porra de um Trident do voo. Mastiga aí, bicho. Mau hálito insuportável. Como, psicologicamente falando agora, doutor, como falar pro sujeito que ele tem mau hálito? Tem uma receita? É a maior saia justa que existe, né? O mau hálito, assim, às vezes o paciente chega no consultório, o cliente chega no consultório, fala, doutor, eu tô com mau hálito. Existem várias categorias ali do mau hálito, né? Todo mundo, quando acorda de manhã, tem mau hálito. Ficou ali horas, a boca seca, ficou sem se alimentar. Aquele indivíduo que conversou a tarde inteira, não tomou um copinho d'água, vai ficar com mau hálito também. Agora, existe o mau hálito patológico mesmo, que o indivíduo tem uma doença na gengiva e ali as bactérias estão reproduzindo, estão atuando naquela região ali, estão produzindo sulfetos. Esse mau hálito é o mau hálito clássico, é aquele que o paciente ele entra na porta ali, ele fala bom dia, boa tarde, boa noite, de longe, às vezes usando máscara, a gente sente. Então, assim, esse é aquele mau hálito que a gente precisa de fazer o tratamento, fazer o cuidado periodontal e resolver o problema dele. E esse mau hálito, geralmente, é o que o André está perguntando. É aquele ali que você pensa assim, gente, quem tem mais intimidade com aquela pessoa ali? Quem que pode chegar nele e dar um cutucão sem magoar, sem deixar a pessoa assim... Correto é fazer um fake e mandar uma mensagem anônima para a pessoa. Hoje em dia tem essa opção, Hoje em dia tem essa opção. Cara, porque não tem como falar. Desculpa, não tem. Assim, como é que fala, Cristal? Não sei, tipo... Ei, André, você é meu amigo.
Seguinte. Você tem mau hálito. Você tem mau hálito. Cara, porque não tem como falar, bicho. Porque realmente... É muito difícil. Mas tem aquela questão também estomacal, doutor, de às vezes a pessoa tem algum problema de estômago, que reflete no mau hálito refluxo, sim, mas... E tem o que não escovou o dente também. Mas o problema é a gengiva, né? Na grande parte, assim, é a gengiva. Aí pra esse menino em casa, vá ao dentista, né, criança? Mas em casa o quê? Flu? Não, assim, a criança, geralmente, se ela tá com mau hálito, aí geralmente... Não, criança é maneira de falar. Criança é pra qualquer ser humano. Assim, só esclarecendo, a criança geralmente é mais escovação mesmo, ali não tá escovando a língua, né? Agora, o adulto, realmente, é a doença gengival mais comum, que é a doença periodontal crônica, né? O cara tá ali, as bactérias estão atuando no suco gengival, né? O suco gengival inflamado, se a gente fosse medir ali em milímetros quadrados ali, aquela gengiva que você encosta nela, ela sangra todinha, dá quase a palma da mão, assim, de ulceração. Então, a nossa gengiva é uma porta de entrada, dependendo da bactéria que entrar ali na gengiva, ela pode parar na válvula do coração e dar endocardite bacteriana, né? Diga aí. E a pessoa morre. E a pessoa pode morrer. Quem é o cantor, gente? Tem um cantor antigo de moda sertaneja que morreu devido à infecção no dente. Não me lembro agora, mas tem. É uma situação assim que felizmente não acontece com frequência, mas que pode acontecer, que está aí entre a gente. Mas essa é a pior doença possível que o sujeito com as janelinhas acabadinhas pode ter. A bactéria que vai pro coração. Esse aí é o top da desgraça, né? Não, existem. Por exemplo, assim, se você tem um dente lá, que o dente está parecendo uma panela lá, tá com a cárie, e você ficou muito tempo sem ir no dentista, sem tomar alguma providência, você pode criar uma infecção, essa infecção pode desenvolver um abscesso, esse abscesso pode entrar nas fáscias musculares ali e dar uma celulite, que é uma infecção gravíssima, que o cara pode ir a óbito mesmo, né? Então tem várias coisas, né? Teve uma atriz um tempo atrás que teve uma infecção no dente superior, e essa infecção causou... A gente tem o seio maxilar nessa região aqui, que é uma cavidade oca, que ali realmente pode dar uma sinusite, pode evoluir para uma coisa mais grave, né? Então, assim, na verdade, a gente que é cirurgião dentista, digamos assim, a gente basicamente não trata só de dente, né? A gente tem que ver o paciente como um todo, né? Tem várias coisas e uma vai puxando a outra, né? Tem gente que sofre de enxaqueca, de dor de cabeça crônica devido à questão de dente, bruxismo, né? Apertamento, né? As pessoas, hoje em dia não, isso sempre aconteceu, né? As pessoas muito tensas, vida muito corrida, ansiosas demais, angustiadas, às vezes o cara pega ali de dia, de noite, aperta os dentes, de apertar os dentes cronicamente, dores faciais, dores musculares vão se tornando cada dia mais frequentes na vida dessas pessoas. Essas dores musculares, faciais, elas podem desencadear cefaleias também. Uma coisa vai puxando a outra. Então, assim, eu gosto muito de falar com os meus pacientes sobre qualidade de vida, fazer atividade física, cuidar da saúde mesmo, porque uma coisinha ali está ligada à outra. Às vezes o paciente chega no consultório falando assim, doutor, eu estou com bruxismo, resolve meu problema, e às vezes eu posso fazer uma placa, posso aplicar um botox, posso dar um relaxante muscular para ele, mas são paliativos. O que vai resolver a vida dele mesmo vai ser cuidar do emocional dele, vai ser verificar na vida dele o que está estressando ele. Bruxismo é psicológico, né? Extremamente relacionado com o emocional, tá? Assim, não tem um comprimido, não tem uma tecla. Antigamente, achava-se que o bruxismo estava relacionado com posição de dente. Aí o cara ia no neurologista, ia no otorrino, fazia ressonância, tomografia, não achava nada, o cara virava, vai lá no dentista e põe um aparelho. Só que isso é antigo, né? Isso é de 20 a 30 anos. Tem gente ainda que fala isso pro paciente, mas às vezes é porque está querendo se livrar do paciente ali, ou porque realmente sabe que aquilo não é verdade, mas mesmo assim está querendo falar que o paciente ficar livre dele.
Mas o que acontece é o seguinte, não existe relação, está publicado já cientificamente, não existe relação nenhuma entre má oclusão, dentes tortos, com ortodontia. Você pode ter pessoas que têm os dentes todos fora do lugar, nada encaixa com nada, nunca teve dor e nunca terá. E pessoas que já usaram aparelho mais de uma vez, os dentes encaixam perfeitamente e vai ter a vida inteira dor orofacial. Depois que eu casei, eu não lembro assim, do meu marido falar, mas antes de eu casar, eu dormia no mesmo quarto que a minha irmã, ela falava que parecia que de noite eu estava comendo milho. Como se eu tivesse com milho na boca e fazia um barulho assim, de mastigando milho, assim. E ela falava isso, falava assim, que acordava de madrugada, eu estava lá mastigando milho, que o barulho parecia como se eu estivesse mordendo milho. Provavelmente, o seu marido tem um sono mais pesado que a sua irmã. Ele tem um sono mais pesado, ele não escuta você fazendo isso. A sua irmã tem um sono mais leve, ela escuta. Na verdade, isso é uma coisa interessante também. Às vezes a gente, principalmente no passado, rotulava muito. Falava, nossa, aquela pessoa ali, ela arranja os dentes, ela aperta os dentes porque ela é muito estressada, ela é muito ansiosa, ela tem algum problema na vida. Não. Existe também essa questão da vida corrida, ansiedade, angústia, mas está relacionado também com essas pessoas que aqui na nossa região a gente fala assim, está ligado no 220. Pessoas muito eficazes, pessoas muito eficientes, muito resolutivas. Essas pessoas são assim. Bruxismo. Essas pessoas aceleradas. Cristal, sabe? Gente, a Cristal acabou de comemorar uma doença, mas tudo bem. Não, assim, são características muito bacanas que você tem, mas tem um ladozinho ali de apertar o dente, começar a tritar as bordas dos dentes, que vai começar a desgastar o seu dente de uma maneira mais rápida do que a fisiológica, né? E isso não é bacana. Da mesma forma que essas tensões pode fazer seu cabelo cair, pode fazer sua pressão subir e assim por diante. Então, me corrija se eu estiver errado, mas antigamente, talvez algo pré-século XX, século XIX para trás, ante alguma doença, né? E na incapacidade de dar um diagnóstico correto, os médicos arrancavam todos os dentes da boca do sujeito, né? Não tinha isso? Os relatos assim na literatura, né? Por exemplo, eu já tive paciente com essas tensões faciais. Eu tive um paciente uma vez que chegou lá no consultório com uma dor localizada do lado esquerdo em cima. Falou, Rodrigo, eu não consigo, essa dor não some, essa dor não desaparece. Ele tinha feito um implante, não foi comigo, tinha feito um implante com outro profissional e ele me fez tirar o implante dele. Falou, Rodrigo, você me tira esse implante porque esse implante está me dando problema, sabe? Eu tirei o implante dele, não resolveu o problema. Ou seja, era uma coisa assim, ele achava que o problema dele estava em cima daquele implante, que aquele implante dele lá tinha sido mal feito, alguma coisa estava errada, mas é uma tensão muscular ali, que às vezes do lado esquerdo ele estava contraindo mais do lado esquerdo que do lado direito, e não foi a remoção do implante que resolveu esse problema para ele, né? Então, assim, não é uma coisa... hoje em dia não é uma coisa comum, mas esse relato seu é verdadeiro, sim. Às vezes para tentar solucionar, boca, coisa louca, né? Às vezes tentar, assim, muitos dentes foram retirados no passado. Às vezes, por exemplo, vamos supor, esse dente aqui tem que fazer o canal. Infelizmente, no passado, a gente não tinha os recursos que a gente tinha. Hoje em dia, você faz um canal de molar aí complexo, faz em 40 minutos. Você nunca teve prazer de fazer um canal? Graças a Deus, não. Nossa, maravilhoso. Só que não, né? Essa questão do canal, ela é assim, é lendária, né? Geralmente o paciente, quando você fala para ele, você vai ter que fazer um canal. Às vezes, quando o cara nunca fez um canal na vida, ele vira para você e fala assim, doutor, fazer canal dói? Porque, assim, o cara já escutou muita história, né? Só que, na verdade, assim, tem situações diferentes, sabe? Você fazer um canal de um dente que ele está com a polpa não inflamada é uma coisa. Agora, você fazer um canal de um dente de um paciente que ele já está com uma pulpite é a inflamação ali da polpa do dente ali. Aí você conseguir entrar dentro de um dente cabroca ali, até você chegar na polpa e anestesiar a polpa lá dentro... A pessoa já... Realmente, mas assim... até essa quinta geração. Mas hoje, realmente, a odontologia está muito moderna, né? A odontologia, as pessoas não carregam tantos traumas
como carregavam antigamente. Eu até falei isso para uma paciente hoje. O negócio é o seguinte, a odontologia ela tem vários procedimentos, igual fazer canal, fazer remoção de sisos. Tem sisos que são muito tranquilos de remover, mas tem sisos que são mais complexos. Só que esses procedimentos assim, intermediários, que eles têm uma certa complexidade e o paciente está acordadão ali, ó, vai tirar meu siso agora. Gente, qualquer pessoa que você botar na cadeira ali vai ficar um pouco tensa. Vai. Às vezes já era um procedimento bacana para fazer igual a gente faz muito hoje em dia. Faz uma sedação, um óxido nitroso. Por exemplo, nos Estados Unidos, qualquer consultório odontológico que você for, tem o óxido nitroso ali, que é o gás do riso, né? Você não está usando o gás do riso ainda, doutor? Ainda não. Quando chegar, me chama, tá? Você nunca tirou os sisos, não? Não. Essa é outra pergunta. Todo mundo tem que tirar o diabo desse siso alguma hora na vida. Eu tirei os 4 de uma vez. Pelo amor, aí é psicopata. Não, psicopata, na minha opinião, é quem tira 2, depois vai lá e tira mais 2. Tem isso, né? Porque eu falei assim, arranca os 4. Tem como arrancar os 4? O dentista falou assim, tem. Eu falei, então você arranca os 4, que é uma dor só de uma Mas vez. tem que tirar? Isso é inevitável? Não, assim, então, tudo depende, né? Isso também é polêmico, depende muito da filosofia, depende do profissional. Agora, por exemplo, existem situações que são interessantes fazer a remoção dos sisos, que na verdade é a maioria delas, tá? Existem situações que o interessante realmente é fazer numa sessão só todos os sisos, né? Antigamente, o dentista, dentro da profissão que ele é especialista em cirurgia, é o cirurgião bucomaxilo. Antigamente, assim, hoje os profissionais estão muito tranquilos, estão muito, assim, serenos, né? Mas antigamente tinha aquele negócio assim, nossa, eu sou um cara top, né? Então, assim, o paciente deitou na cadeira, eu tenho que tirar os 4, né? Se falar que eu tirei 3 e não consegui tirar o 4, eu sou ruim, eu não sou bom não, né? Na verdade, o que eu costumo dizer para o meu paciente é o seguinte, tem que ter o bom senso. Por exemplo, se você tem 4 sisos para tirar e o siso está tranquilo de remover os 4... Você vai lá, tira os 4, às vezes você demora, aqui em Goiânia a gente tem excelentes profissionais, às vezes o cara tira os 4 em 7 minutos. Agora o cara tem que ter humildade também, ele fez 1, foi legal, fez 2, deu tudo certo. Ele chegou no terceiro ali, às vezes o terceiro ele está com a pontinha da raiz ali, ó, fazendo uma vírgula ali, ele está grudado em algum lugar, e ele viu que ele demorou mais um pouquinho, às vezes ele estender a cirurgia demais, o pós-operatório do paciente não vai ser tão bom. Então, às vezes, ele tem a humildade de falar, não, nós vamos tirar só 3 aqui, depois a gente faz o outro, tá? Mas assim, ainda mais para um especialista, para um profissional extremamente experiente, geralmente, praticamente não acontece isso. Geralmente, realmente, faz-se a remoção de todos os 4 sisos, né? E, por exemplo, igual, até a Academia Americana de Cirurgia recomenda isso, você realizar a cirurgia de 4 sisos numa pessoa ali nos seus 17, 18, 19, 20, 21 anos, é uma coisa. O osso do paciente é plástico. Mas tem problema se não tirar esse troço, doutor? Então, em alguns casos não vai te dar Porque problema. você está me convencendo a não tirar, viu? Em alguns casos... No seu caso parece que nunca vai dar problema, que você nunca foi dentista, eles nunca te incomodaram. Em alguns casos não vai te trazer problema. Por exemplo, vamos supor, se você é uma pessoa que tem um maxilar grande, que o siso conseguiu irromper totalmente. Aquele queixinho de senhor incrível, né? Que você consegue higienizar o dente completamente, não vai ter problema nenhum. Agora, a maioria das pessoas, geralmente o siso, ele fica semi-irrompido. Ele tenta entrar na cavidade bucal ali, mas ele fica pelo meio do caminho. Fica um pedacinho dele para fora e um pedacinho para dentro. Então, o grande vilão da situação é aquele capuz da gengiva que te fica de fora. Aquele capuz de gengiva, ele funciona como se fosse um tapete juntando sujeira ali por baixo e você morde em cima daquilo também. Então, o que acontece? É o que a gente chama de pericoronarite recorrente. Recorrente porque vai e volta. Então, inflama esse capuz gengival. Aí aconteceu uma vez, aconteceu 2, o cara falou, não, eu vou ter que dar uma solução para isso. Eu vou pegar e vou remover o meu siso, né? Então, assim, quando você remove nessa idade tenra aí, dos 17 aos 21, o osso do paciente é plástico, é mais fácil de remover, o pós-operatório é melhor. Agora, por exemplo, você pega um caboclo aí com 31, 41, 51, 61... Não, me convenceu, eu vou remover isso. O que acontece? Com essa porra,
que acontece? Ali já é pedra, né? Ali já não tem como remover mais não, doutor. Ele já tá enraizado ali, não quer sair, já fez morada tá ali. fazendo mal a ninguém aqui. O seu já fez morada aí, não, já tá não tranquilo. quer sair, não vai Mas vem cá, abandonar. doutor, mas você levantou o assunto dos anestésicos, né? Você tá usando o que hoje de bom? Na verdade, assim, não é anestésico, né? O anestésico é para você anestesiar o paciente. O que eu tava falando aquela hora era a questão da sedação. Sedação, né? Por exemplo, quando você vai fazer, por exemplo, vou operar um paciente, fazer alguns implantes nele, é um paciente um pouco mais ansioso. O que geralmente a gente faz? A gente chama o médico anestesista no consultório da gente, tá? Esse médico anestesista, ele vai pegar a veia do paciente e vai fazer uma sedação e vai ficar do lado do paciente ali o tempo todo. Então, ele vai monitorar os sinais vitais do paciente. E é bacana pra gente que está operando, que a gente opera bem mais tranquilo. A pessoa não está ali, o olhão regalado, vendo tudo, e para o paciente também, que está ali sossegado, que muitas das vezes não vai ficar com aquele trauma. Nossa, fiquei lá com a boca aberta tantas horas. Então, realmente, hoje em dia, não só para esse tipo de procedimento, por exemplo, hoje em dia, crianças... pacientes com necessidades especiais. Que ficam muito agitados. Ficam muito agitados. Então, hoje em dia, uma especialidade da odontologia muito importante, muito em voga hoje em dia, é a odontologia hospitalar. Tem muitos dentistas especialistas em levar os pacientes para o ambiente hospitalar para dar mais conforto para esses pacientes. Ô, doutor, você falou assim, você falou muito do avanço da tecnologia, né? Materiais, equipamentos, tudo vem avançando. Mas a tecnologia ainda não avançou para tirar aquele barulhinho do motorzinho que a gente escuta. Assim, estamos progredindo, né? Antigamente, esses motorzinhos, eles eram... girava a manivelinha, então você pode ter certeza que o barulho era muito maior. Né? As turbinas que a gente utiliza hoje em dia, as turbinas mais comuns hoje em dia, elas são movidas a ar comprimido. Mas já existe também, eu já tenho no consultório, vários colegas já têm no consultório, a gente já usa motores elétricos. Esses motores elétricos, eles já são mais silenciosos do que as turbinas movidas por ar comprimido. Motorzinho de Tesla, né? Aí quando você for no dentista, você não vai ter o prazer de escutar o... Tem paciente que às vezes escuta aquele barulhinho lá de fora, lá da recepção, o cara já arrepia tudo, sabe? O cara já dá vontade de ir embora para casa. Já então, pensa na dor que vai sentir. É uma obrigação nossa, é uma obrigação da odontologia, da profissão, a gente procurar, né, dar mais condições mais adequadas para o paciente, para ele se sentir à vontade, né? Realmente, assim, o número de pacientes, principalmente assim, pacientes acima de 30 anos de idade que a gente recebe no consultório, fala assim, doutor, eu tenho medo, eu tenho trauma. A frequência é muito grande. E por que no Brasil, também não sei se usa, mas você falou que não usa, né? E eu nunca ouvi casos de gente que usa. O gás do riso é usado no Brasil? É proibido? Não é proibido. Ele já está legalizado, ele já é utilizado em consultórios. Ele ainda as questões burocráticas, de impostos, financeiras, ainda acaba que fica muito inviável você ter isso dentro do consultório, mas eu acredito que a curto prazo, realmente, todo mundo vai ter, mais um auxiliar aí, realmente, para a gente poder... ele inibe a dor também, né? Não. A gente aplicando, né, basicamente, assim, como é que funciona o óxido nitroso? Basicamente, você tem que ter no consultório uma bala de oxigênio e uma bala de óxido nitroso. E você tem um aparelho que ele faz uma mistura desse gás. Geralmente, quando você vai fazer o procedimento no paciente, você libera o óxido nitroso, o paciente começa a inalar esse gás e ele começa a ficar mais à vontade. Você fala uma coisa com ele, ele dá uma gargalhada. Já fumei isso. Ele fica mais à vontade, né? E a partir do momento que você... Só que isso não você, mesmo ele assim... Ele sente dor, mas... Ele sente dor. Mesmo assim, depois que você entra com óxido nitroso, você tem que anestesiar esse paciente, normalmente. Da mesma forma que quando eu chamo o meu anestesista no meu consultório para pegar a veia do paciente, para sedar o meu paciente, da mesma forma que às vezes a pessoa vai na clínica, no hospital, fazer uma endoscopia,
eu tenho que anestesiar o meu paciente da mesma forma. Isso são coisas diferentes. E aí, findei o procedimento no paciente, eu fecho ali a bala de óxido nitroso e abro o oxigênio para isso começar a circular dentro do paciente, ele retornando à sua normalidade. Doutor, é o seguinte, eu tenho uma história com um amigo, uma história até um pouco triste, um amigo meu, assim, chamado Bola, que é um dos caras mais loucos que eu conheci na vida. É o Trident, Bola. Aí durante um carnaval, me recordo, assim, eu acordava um pouquinho tarde, acordava 11 horas, da esborne e tal, aí ia ao banheiro, escovar os dentes, e minha escova tava molhada. Isso durante dias seguidos. Até que eu coloquei contra a parede. Paulo, eu tô usando a porra da minha escova. Eu também saquei que ele não tinha levado escova. Ele falou, tem problema? Aí a pergunta que eu faço agora aqui, o senhor, quais doenças eu posso ter contraído do meu amigo Bola? No seu caso, nenhuma, porque você tá insaudável. Ou por outra, quais doenças o Bola pode ter contraído de mim? Isso, assim, muitas, né? Opa, coisa boa. Realmente Fico mais tranquilo agora. A nossa boca, né, ela tem muitas bactérias, né? Tem a bactéria que causa a cárie, tem a bactéria que causa a doença periodontal. É claro que, assim, por exemplo, a bactéria da cárie, ela tem que estar em contato com açúcar para produzir o ácido que vai corroer o esmalte do dente. Peraí, então se eu parar de comer açúcar, foda-se a cárie. Cárie não vai se criar aqui na minha boquinha. Não, se você eliminar o açúcar... Acabou, Cristal. Acabou nada, que eu não vou cortar açúcar da minha vida. A vida já anda muito amarga para eu ter que cortar meu açúcar. Cristal tem um argumento, viu, amigo? Então, assim, é lógico que, assim, está relacionado também com a questão nossa de imunidade, mas o que acontece? Por exemplo, a placa bacteriana, né, aquele tártaro que fica grudado nos dentes, ali está cheio de bactéria. Então, se você compartilha a sua escova com várias pessoas... realmente não é uma boa prática, isso não é higiênico. É nojento. Né? Valeu, Bola. Unidos pelo tártaro. E dura quanto tempo uma escova, doutor? Em média, o bacana é você trocar sua escova a cada 3 meses, né? Ninguém troca a cada 3 meses, né, Cristal? Vamos combinar. Qual última vez você trocou a sua? A minha já tem bem uns 4, 5 meses. Ufa, entendi. Eu pensei 4, 5 anos. Eu falei, que é isso? Falei, deixa quieto. Doutor, qual foi a última vez que ele não troca? Não vai dizer que você troca a cada 3 meses, você tá mentindo. Eu ganho escova das empresas, né? Então acaba que fica mais fácil, assim. E a gente tem que experimentar também as escovas para poder indicar. As 3 meses é o tempo, né? Não é um tempo fixo. Sim, né? mas por exemplo, aí. Né? Vamos supor, se você é um paciente que escova com muita força, que faz uma força excessiva, uma escovação traumática, a sua escova vai durar um tempo menor, né? Doutor, só pra gente não sair desse assunto, perdão, Cristal, mas e uma escova top de linha? Quanto hoje? How much? Não, assim, na verdade... Essas perebinhas servem também, né? Não, na verdade, assim, o que eu costumo dizer é que... Acho que isso vale para quase tudo nessa vida, né? Mas, assim, você não deve comprar escova pelo preço, né? Tem muita escova aí sofisticada que promete tudo aí. Você põe na boca, parece que você tá pondo um pedaço de pau na boca. Cheio de curva, né? Uma loucura. Não, basicamente o que eu costumo dizer pros pacientes, assim, para não precisar de falar marca, essas coisas assim, geralmente essas escovas padrões, cabeça pequena, cerdas macias, um cabo que não escorrega, você vai conseguir fazer uma boa escovação. Porque o que depende também é da boa escovação, né? Não adianta você ter a escova mais top, chegar lá e fazer assim, tic, e pronto. Primeira escova de dente, me corrija, foi produzida com pelos do animal porco, né? Que coisa linda. Assim, eu não tenho essa informação para confirmar para você. Na minha cabeça tinha sido isso, Egito Antigo, né? Cara, vem cá, Alito de Bacon. Não, doutor, vou pesquisar. Ô, Tocinho, cheguei. Enxaguante bucal, aqueles... Né, excelente pergunta. Cristal, quando a gente vê na televisão uma propaganda de enxaguante bucal, eu lembro de uma propaganda que aparecia uma pessoa assim, que ele fazia assim com a mão, ó, e de acordo com o que ele ia fazendo assim, o enxaguante bucal ia batendo no dente, limpando tudo, né? O enxaguante bucal, ele é um auxiliar, sabe? Mas o que manda mesmo é escova e fio dental. É o atrito das cerdas da escova nos dentes e o fio dental que vai atritar também entre os dentes. Então não adianta assim, eu tô com pressa, vou só passar enxaguante. Não, você tá só fazendo de conta. Assim, é bacana, você pode usar. O paciente pergunta para mim, doutor, eu posso usar um enxaguante bucal? Pode. Mas assim,
Você não precisa de usar excessivamente e não ficar com aquela ilusão que é aquilo lá que vai remover o tártaro, é aquilo lá que vai limpar o dente. Uma coisa não substitui a outra. Independente se tem álcool, se não tem álcool e assim por diante. Com álcool é melhor, né? Muito mais gostoso. Sem sombra de dúvida. Uxi, Tomar uma dose de... Eu tenho... De Colgate. Eu sempre tenho enxaguante bucal, por isso que eu tô perguntando. Eu sempre gosto de ter, mas eu também não uso com tanta constância. Na assim. verdade, tem estudos hoje em dia que falam que se você usa o enxaguante bucal com uma frequência muito grande, você pode facilitar mais a agregação de placa bacteriana nos seus dentes. Uma coisa boa, assim, hein? Tô usando loucura, certo, né? então, que eu só uso de vez Que em louco quando. mesmo. Usar uma vez por dia ali tá ótimo. Mas não Não, doutor, o meu de vez em quando é tipo assim. É umas 2, 3 vezes na semana. Tá ótimo também. Tá bom. Tá excelente. Tá bom, Gustavo, tá bom. Aquele dia que, eu sou o contrário de você, aquele dia que a gente bebe demais, você escova o dente assim, meia boca, assim, um enxaguante bucal que ajuda. Pra pegadinha boa pra fazer em período de carnaval, gente, você substitui o líquido do enxaguante bucal por álcool mesmo. Você põe, sei lá, 80% 51. Vai pegar gente, vai dar risada, vai ser legal. E faz mal mesmo, Vai enxaguante bucal. desinfetar a boca. Não, Mal não faz, mas tem problemas. Tem aí. gente que acha assim, quanto mais ardido o enxaguante bucal, mais tá matando bactéria, né? Mas não é isso? Olha, Mais ou menos. Às vezes você tira a pele da sua língua ali, tira a pele, desidrata a sua mucosa e as bactérias continuam ali. lá. Falando em tirar a pele da língua, é correto, assim, tem uma maneira certa da gente escovar a língua que a gente escovou, aí terminou, vai... E aí, Cristal, que ela fez pra louco enquanto escova a língua. Isso é maravilhoso. Eu sou, né? Claro, Tem que mostrar. Eu falo, Rafael, põe a linguinha pra fora agora, eu vou lá e escovo a linguinha dela. Tem... É bacana que você faça a escovação da língua, porque assim, você escova os dentes, não escova a língua, aí é o que está grudado na língua. A língua ela tem uma certa porosidade, né? Então você acaba mantendo aquelas bactérias, aquele resíduo alimentar ali. Você não precisa de puxar a sua língua e passar a escova com toda a força do mundo, porque você vai feri-la. Você vai provocar uma ferida na sua língua. Usar o meio termo. Você pode usar a própria escova e tem os raspadores de língua, né? Não tem, assim, um que é melhor que o outro. O importante é você fazer. Tem que escovar a língua mesmo. É bacana, não, é importantíssimo. Tem gente que advoga também, você passar a escova também na mucosa, ali na bochecha, no fundo, assim. É lógico que você não vai, são regiões extremamente sensíveis ali, que se você passar, você vai machucar. Então é usar o bom senso mesmo. Verificou, tem alguma coisa grudadinha ali, olha na frente do espelho e assim por diante. Você faz bichectomia e botox, doutor? Eu já fiz, assim, não são procedimentos que eu gosto muito de fazer, sabe? Mas eu tô habilitado para fazer, já fiz bichectomia, já fiz o próprio botox mesmo, mas não são, assim, procedimentos que eu gosto. Eu sou um dentista que gosta de dente, sabe? Então, agora me responde aqui. É mito ou verdade que a pessoa que faz bichectomia, sei lá, tá com 20 anos agora, fez a bichectomia, corniquinha. Quando ela tiver 60, a probabilidade dessa pele dela despencar, 60, assim, modo de dizer, é maior porque ela tirou a sustentabilidade que tinha aqui? Na verdade, isso aí tá relacionado com a questão de indicação e questão de evitar exageros, né? A bola de Bichat, né, ela é uma gordura que ela tá localizada na lateral da face, né? Geralmente, quando a gente faz a bichectomia, a gente retira somente a parte da bola de Bichat que está aqui na região das bochechas, tá? Ela vai até aqui em cima e você provoca um afinamento da face, né? Isso... os critérios da moda aí acham que é sensual, facilita na hora que vai maquiar, valoriza 3 pontos, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui embaixo. Isso para fotografia é legal. Então, assim, tem uma série de justificativas para você fazer o procedimento. Mas, por exemplo, tem pessoas que têm mais indicação para fazer isso. Às vezes a pessoa tem uma face muito arredondada. Então, isso é muito da questão do bom senso. Realmente, como nós, de acordo que nós vamos envelhecendo, a gente vai
perdendo gordura, colágeno na face. Então vai ficando com aquela sensação daquela face mais emagrecida, né? Então, por exemplo, se você sai fazendo bichectomia aí em todas as pessoas, naquela pessoa ali que já tem uma predisposição no envelhecimento da face dela, de ficar já com a face, digamos assim, mais emagrecida, né? Aquela pessoa lá, a bichectomia vai ser um estrago muito grande na vida dela, porque vai envelhecer a face dela muito mais rapidamente. Então é questão de indicação. A gente não pode padronizar todo mundo, né? Cada procedimento ela tem uma indicação para tal pessoa, e essa padronização esse bom senso é que a gente tem que ter. Dente de ouro, já pôs dente de ouro em alguém? Eu nunca pus dente de ouro em ninguém. Assim, na verdade, antigamente isso era mais comum. Né? Antigamente isso era mais comum. Na verdade, a liga áurea, né? A liga de ouro, ela é um excelente material restaurador. Então, assim, no passado, ela era utilizada porque é um excelente material restaurador e era utilizada também a questão que a gente estava conversando das facetas das lentes hoje também. Antigamente, o pessoal queria colocar na frente porque queria chamar atenção, queria falar, eu sou um bom partido. Eu sou um bom partido, eu não tinha o iPhone 14, 15 naquela época, o negócio era colocar o dente de ouro. Mas a liga áurea é uma liga excelente para se usar, por exemplo, em dentes posteriores. Não é utilizado tanto hoje em dia porque é caro, né? É um material caro, né? É um metal nobre, né? E hoje em dia o que está em voga também é utilizar materiais estéticos, né? Materiais da cor do dente. Mas assim, não é impossível a gente achar alguém aí utilizando esses materiais ainda não. O problema do dente de ouro é quando você é assaltado, assim, né, cara? Aí você tem que falar com o guarda, perdão, celular, pode levar tudo aí, tá? Desculpa, sem querer. E, doutor, é o seguinte, existe algum alimento que protege ou fortalece as gengivas? Assim, por exemplo, igual, tem alguns alimentos mais açucarados que eles fazem mais mal para os dentes, né? Dentes e gengivas, né? E tem alguns alimentos que são mais propícios. Por exemplo, quando você está educando seu filho ali, está introduzindo a questão nutricional, alimentar, você oferecer, por exemplo, para a criança ali, desde cedo ali, frutas, que são alimentos fibrosos, são alimentos que podem massagear as gengivas, são alimentos que são mais fáceis de retirar ali entre os dentes. Agora, por exemplo, essas bolachas açucaradas, essas massas à base de farinha branca, né? Elas são muito mais propícias de causar cárie, né? Porque elas são muito ricas em açúcar, tá? E nutricionalmente também elas não são interessantes, né? Então, assim, não existe assim nossa, esse alimento aqui é perfeito para os dentes, mas boas escolhas nutricionais ali realmente vão ajudar a colaborar ali para proteger melhor o nosso sorriso. Sim, não, a pergunta que eu fiz foi no sentido de, você ingere isso aí, as substâncias, o caceta 4 que tem nesse alimento vai ajudar o fortalecimento dos dentes, da gengiva. O leite é bacana, cálcio, né? O leite, que ele é rico em cálcio, né? É um alimento interessante nesse fator também, sabe? Mas pensando assim na nutrição como um todo, né, acaba que a gente precisa de fazer uma escolha mais ampla. Por exemplo, o queijo. O queijo geralmente é um alimento que tem baixíssimo índice de causar cárie, né? Então o queijo também é um alimento bacana, né? Mas, regra geral, é mais evitar aqueles alimentos açucarados, né? Aqueles alimentos... Não é que você não pode oferecer para o seu filho... Eu tenho 2 meninos também, eu sei como é que é essa vida. Os meus meninos lá, quanto mais a gente tenta... cercar eles, assim, para ter uma alimentação balanceada, eles são daqueles, assim, que chega no aniversário, assim, ele já cerca a mesa de doce, assim... E é terrível, né? Desesperador para quem é pai, né? Para os pais, assim. Mas é a questão de você estar sempre incentivando e estar oferecendo boas opções de
de alimentação, né? Para ele colocar aquilo lá como normal na vida dele. Doutor, por favor, Cristão, perdão. palito de dente. Sim, essa é uma pergunta... Tá comendo ali o salaminho? Espetacular. Na verdade, assim, eu vou contar uma curiosidade bacana aqui para vocês. Gina, patrocina a gente. O palito Gina é um palito de petiscos, né? Aquele palito lá não é um palito de dente. Na verdade, existe o palito que é o palito de dente. Existe, assim, aqui no Brasil não é comum, mas existe o palito que é feito para palitar dente. Só que qual que é o problema dele? A maioria das pessoas não tem habilidade manual suficiente para usar esse tipo de palito. Então, elas vão acabar causando muito mais dano às gengivas, ao tecido periodontal, do que benefício. Então, assim, por isso que o fio dental, as fitas dentais, elas hoje são consideradas, digamos assim, um padrão ouro para cuidar entre os dentes, para tirar as coisas que estão grudadas entre os dentes. Mas existe o palito. Mas o palito Gina... O palito Gina é assim, da mesma forma que esse palito existe e ele não é bacana porque as pessoas não conseguem utilizar ele da forma adequada, o palito Gina também você vai machucar a sua gengiva, vai causar um problema ali que vai ser muito maior. Vamos assustar o dentista? Pensa assim, você acabou de comer aquele churrasco, né? Pegou o palito ali e começa a futucar aquele pedaço de carne que ficou no meio do seu dente, o palito vai, nada, e o sangue tá saindo, e a pessoa futucando o dente ali. Ela vira e fala assim, peraí, deixa eu catar um trem aqui, pegar a linha da roupa. Mas hoje... Nunca viu isso? Mas hoje em dia... Peraí, que é isso? Cara, você nunca viu essa cena no churrasco? Não, porra, pra pessoa arrancar uma linha da roupa? Moço, que é isso, linha da roupa. É qualquer coisa que solte uma linha. Porra, Você futucou o palito de dente ali até sangrar, como o doutor disse, você machucou a gengiva e a carne tá lá ainda, você caça uma linha na roupa, você caça um plásticozinho ali que pega... Não, mas você tá frequentando churrascos certos, mas... Não, churrasco raiz. Sim, claro, raiz. Não, isso do palito, ok, Cristal, uma pessoa arrancar um pedaço de linha, que isso? Que mas você nunca fez isso? E ela tá indignada. Isso é comum, principalmente por essa aberturinha aqui do dente aqui da frente. Não, mas é isso que eu ia comentar agora. Isso é comum, Dudu? Então, isso que eu comento. Eu acredito aqui, sem expor ninguém, mas eu acredito aqui que mais ou menos aqui nós somos mais ou menos da mesma idade. Então, nós vivemos mais ou menos as mesmas histórias. Quando eu era criança... Há muito tempo atrás, era normal, assim, você vê as pessoas palitando, assim, a pessoa não, botava... palitar tranquilo. Mas tinha até um jeito que você colocava a mão na frente, assim... Caralho, tocando gaita? Justamente. E hoje em dia você não vê muitas pessoas fazendo isso. Por quê? Porque hoje em dia já está consagrada a questão. É lógico que não... Às vezes ali, numa situação de emergência, está incomodando demais, você pega um palito e dá um jeito. Não, nos anos 90, né, na nossa infância e adolescência, palito de dente na mesa de qualquer restaurante era algo comum. Hoje não existe mais. Né, agora, assim, é comum, assim, você vai nos lugares assim, você tem no banheiro um fio dental, né, você dá aquela... Você não precisa descosturar a roupa mais. Não, isso de descosturar a roupa eu nunca vi, mas é engenhoso. Não, é engenhoso, olha. Tá sem um fio dental, porra? Pega um pedaço daí da camisa. Mas eu entendo, porque até falo isso para os meus pacientes. Hoje em dia, quando você acostuma usar o fio dental, às vezes... Nada mais te serve. Justamente, se você está num lugar e você precisa... Às vezes você está à noite na sua casa, 11 horas da noite, aí você foi puxar o fio dental assim, só saiu aquele pedacinho desse tamanhozinho assim, ó. Acabou o fio dental. Consegue segurar. Não consegue. Nossa, aquilo ali é... Aí, às vezes você sai da sua casa, 11 horas da noite, corre em algum lugar e compra um fio dental. Porque você fica agoniado com aquele negócio grudado entre os dentes, né? Doutor, o senhor tem um pigentinho com seu dentinho ou algum dentinho do seu filho? Não tem. Não, porque vale dinheiro. Você deixa lá debaixo do travesseiro, a fada do dente Mas era a minha próxima pergunta. O senhor já colocou algum dente debaixo do travesseiro? As crianças hoje, elas estão muito... evoluídas para isso. Monetizadas, não né? Põe o dente e vem o pix da fada do dente. Justamente. Mas o senhor não tem um pigentinho lá com o dentinho do senhor, das suas crianças? Você tem, Cristão? Na minha filha ainda não caiu o primeiro dentinho. Não caiu, não. Então, lá em casa é mais ou menos a mesma situação. Lá em casa, na verdade, eu tenho um que vai fazer 7 e um que vai fazer 5. É o Vicente e o Benício. Lá em casa, o que acontece? Hoje tem um estojinho que você compra, às vezes, geralmente, o dentista ou o odontopediatra dá, que é um álbum
que você abre assim e você vai colocando os dentes ali, sabe? Ai, que massa. E o meu primeiro filho, o meu filho mais velho, a gente fez isso. E o segundo filho, a gente teve um trauma muito grande, que ele caiu. A gente tava na praia, ele caiu de boca na mesa e o dente voou assim, ó. Aí naquela hora você não lembra que você é dentista. A minha esposa é dentista também. Na hora você não lembra que você é dentista, sabe? É aquele desespero danado, aquele sangue pra tudo quanto é lado. Aí até que eu lembrei, falei assim, gente, a gente é dentista. Aí tem dois vamos de dar uma solução aqui. pra isso aqui, né? Mas é uma tensão total. Então a gente nunca teve essa vontade, assim, de fazer o pingentinho, não. Mas é legal, é bacana. É porque antigamente toda criança que arrancava o dente, a mãe sempre tinha a correntinha, o pingentinho no brinco, do dentinho da criança. Na minha terra, a tradição era jogar o dente em cima da casa. Tem essa também, pra ganhar presente, tem. Telhado, né? Eu jogava quando era criança em cima da casa pra ganhar criança presente. acredita em tudo, né? Essas crenças, elas vão atualizando, né? Então, hoje você entrega o dente, você ganha dinheiro. Você já cai o Pix na conta da criança. É verdade. Cara, chegamos ao fim desse bate-papo. É simpático esse cara, né? Bom, gostei, além de competente, gostei. é simpático. Ô, doutor, um prazerzão. Muito obrigado, viu, cara? Muito obrigado mesmo. Prazer é meu. Doutor, muito obrigada. Prazer Eu Eu muito vou marcar grande a estar consulta, aqui. eu acho que eu tô sentindo um incômodozinho aqui na minha... Não, arranca um fio aqui da roupa, pô. Para ver com aqui, isso. às vezes eu- Pô, mas essa da Cristina é maravilhoso. Vai fazer um Isso é torniquete no dente aí, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Aqui, ó. Cara, Cristal, ela é maravilhosa, vai. Para com isso, Cristal. Sensacional. É uma MacGyver. Meu Deus, eu amo essa mulher, ela é maravilhosa. Aí o cara fala que viveu nos anos 90. Isso aí é anos que 80, pena. raiz. Pode falar que você nunca tirou... Ah, rapaz. Isso aí. Quem nunca Pô, tinha quebrado passou o dente. uma linha nos dentes, meu filho, pra limpar. É melhor do que deixar ficar sujo. Não, viu? peraí, linha, cara. Já passou linha? Não, Assume aí logo. Nunca diga nunca, né? É. Não, mas tá certo. Não, tá Ó, antes de certíssimo. passar a linha do que ficar... Cuspi em você, desculpa. Não, Antes fica à de passar vontade a pra linha- cuspir mais. Antes de passar a linha do que ficar com o dente sujo, com um pedaço de carne. Prima, tu tá passando essa porra mesmo, Cristal? Tu é louca, hein? Isso é louca, isso não funciona não. Crazy, mais maravilhosa. gente. Valeu, curtam, compartilhem, envie pra aquele seu Valeu, amigo do gente. hálito. Saideira Podcast. Beijo. Valeu. Fecha esse... Ainda dá pra aproveitar aí, Não, Cristal? acho que ele caiu aqui. Essa aqui já é Sensacional. louca, Aqui, ó. Olha o tamanho desse aqui, olha.